Então, eu vou trabalhar aqui um assunto que, inclusive, a gente já tocou aí durante o processo do Jovem de Energia, que são as oportunidades de acesso às informações do setor eletroenergético nacional, né? Pensando nas bases de dados públicas aqui no Brasil. Eu sou Maria Clara Souza, sou engenheira de energia, trabalho principalmente no setor de energias renováveis e geração centralizada, e já explorei um pouco disso principalmente para formular ali um material base para o meu mestrado, que é em sistemas de potência e integração de fontes renováveis na matriz. Então, vamos dar seguimento aqui, começando por quais são os tipos de informações que a gente consegue encontrar. Temos painéis interativos, bibliotecas de documentos, bases de dados planilhados e ambiente de aprendizado virtual, né? Como a gente já explorou aqui algumas vezes, tem um pessoal que ainda está na graduação, um pessoal que quer desenvolver aí o assunto dentro do setor elétrico e onde que a gente procura informações oficiais, né? Eu vou trazer alguns pontos centrais aqui, que pelo menos para mim, e que a gente comentou em outros momentos, tem muita riqueza, né, para a gente construir a nossa visão sobre o setor eletroenergético nacional e os acessos que a gente pode encontrar. Aqui eu trouxe uma árvore, mais ou menos, de por onde a gente passa, tanto pela empresa de pesquisa energética, o operador e a câmara de comercialização, certo? E quais são as bases ou portais que a gente encontra a partir desses órgãos que podem nos ajudar, bem como a ANEEL, né, que é a nossa agência de geração, transmissão e distribuição, que faz a parte, principalmente a parte regulatória desses subsetores dentro do setor elétrico. Eu trouxe aqui um painel, que é o do ONS, o monitoramento em tempo real. Todos esses acessos, eles são facilitados. Eu coloquei aqui embaixo, talvez, eu acho que dá para enxergar um pouquinho, e eu posso compilar depois e jogar no grupo, certo? Esses links para vocês interagirem com esses painéis. No lado esquerdo, a gente tem basicamente um macro fluxo aí de onde está a nossa geração, onde está o consumo, uma parte um pouco estratificada de o que está gerando em cada sub-região do sistema, né? Aqui a gente não está entendendo exatamente como as sub-regiões do nosso sistema geográfico, mas aqui sobre subsistema dentro do sistema interligado, né? A gente tem o norte, nordeste, centro, sudeste e o sul. Então, aqui a gente inclusive consegue enxergar. Vocês conseguem ver o meu cursor? Acredito que sim. Sim. Então, inclusive, é aqui o nosso fluxo pela Itaipu Binacional, né? Ao lado tem algumas. Aqui eu fiz um recorte sobre a geração, né? Carga e geração, que é basicamente as duas grandes variáveis que a gente vai estar enxergando aí na operação do nosso sistema. Curva de carga. Aqui ela está só um recorte, porque quando eu submeti a apresentação, eu fiz um print instantâneo e a demanda estava num patamar que não cobria as últimas 24 horas. Mas aqui nesse link abaixo você consegue enxergar em tempo real qual a curva de carga, né? O consumo enxergado por todo o sistema interligado, e do lado direito a curva de geração, né, que você consegue inclusive enxergar a famosa curva do pato, né, onde você vê a geração linha de base, digamos assim, que é o sistema hidrotérmico, né, geração hidrelétrica e termoelétrica, e as complementares eólica e fotovoltaica, se eu não me engano, também. Em seguida, outra base aberta muito interessante de a gente abstrair dados para inserir aí, pode ser na formação de artigos, pode ser nos nossos estudos específicos, o painel interativo de transparência e curtailment do ONS também, e esse link vai estar aqui embaixo. Eu fiz um recorte só instantâneo, mas existem outras telas desse mesmo painel, certo? Aqui a gente consegue enxergar, por exemplo, geração verificada e não verificada, né? O que é a geração verificada? É o que a gente está tendo de geração em fluxo e não verificada, e a gente tem as razões de corte, né? Que é o curtailment, que podem entrar em corte por confiabilidade, por razão energética ou indisponibilidade externa. A razão energética é a questão de você não ter uma demanda que necessite daquela carga naquele instante, né?
Então, vai chegar um certo momento do dia que a gente vai ter uma super geração aí, principalmente no melhor momento para grandes gerações eólicas e solares, e que não vai ter demanda para aquele para aquela geração, e aí a gente entra em geração não verificada, né? Ela vai entrar em corte. Aqui, por exemplo, nesse corte, a gente tem tanto em percentual quanto em megawatt médio de o que é que está em corte e quais são as razões para isso. Ah, tem outro portal que é o de dados abertos, em que esses dados que estão gerando esse painel interativo, ele também está disponível de maneira bruta nesse outro link aqui à direita, que é o portal de dados abertos do ONS. E também existe uma outra gama de dados que você pode enxergar, inclusive as funções de desempenho DECEM, DECOMP, os modelos de previsão de carga e de influência até final dos valores de comercialização de energia de maneira bruta nesse portal de dados abertos, ok? Em seguida, a gente tem agora a biblioteca da ANEEL. Então, aqui eu acho que tem até um recorte que a gente consegue enxergar sobre as diretrizes de implantação de BES, né, de armazenamento de energia elétrica, tá um pouquinho atrás, mas essencialmente eu fiz esse suporte para a gente enxergar o que a gente pode absorver nos filtros, né? Então, despacho de energia, portaria conjunta, resolução autorizativa, é, resolução normativa, são documentos oficiais extremamente importantes que a gente consegue encontrar de maneira bruta muito facilmente aqui nesse portal da ANEEL, ok? Existe outro portal também, mas eu acabei não inserindo aqui, que também são dados brutos de ANEEL de inscrição das usinas de geração ou das linhas de transmissão, e é um formato mais grotesco mesmo, né? São grandes planilhas aí, grandes planilhas com muito, muito dado preenchido, que para lidar com ele já é um patamar diferente, mas que a gente consegue encontrar procurando. Eu posso colocar o link, inclusive, na lista de links que eu colocava depois dessa apresentação, que é os dados brutos de inscrição de geração, de transmissão e de distribuição. E outros portais aqui, como o do Ministério de Minas e Energia, o portal de consultas públicas, foi algo, inclusive, que a gente explorou aí no âmbito de elaboração dos artigos para a NDC, né? Coloquei aqui o link também, que são momentos de interação, né? As consultas públicas, elas são as interações entre o setor elétrico e a regulação do setor elétrico, né? Então, discussões importantes, elas também são ali potencializadas dentro do ambiente de uma consulta pública. Por isso que se torna, assim, quase que, ao meu ver, um portal de notícias bem, bem rico, né? Para a gente utilizar como base de argumentação também. E, por final, coloquei os status de ativos de. Aqui é ativos de usina, certo? Eu fiz um recorte só da parte do painel que mostra a divisão de usinas. Aqui está um pouco pequenininho, mas usinas eólicas, solares e termoelétricas distribuídas no mapa do Brasil. E a gente consegue enxergar onde estão essas usinas, né? Então, isso também gera uma base de informações muito rica para a gente usar nos nossos trabalhos. Então, de maneira geral, eu gostaria de destacar as vantagens, né, de acesso a dados públicos, que é o aumento da transparência no setor eletroenergético, né, a gente ter fácil acesso, apesar de que existem iniciativas que tentam democratizar esse acesso, afinal, algumas vezes, não é sempre que a gente tem um painel interativo que consegue traduzir bem os dados brutos disponibilizados por esses órgãos. Então, essa transparência e também trazer significado para esses dados de uma maneira mais intuitiva também é muito importante para conectar o setor regulatório e quem que é o agente dentro desse setor, né? Sejam comercializadoras, usinas ou são os players do assunto, né? Além disso, trazem uma análise de mercado e regulatória de maneira aprofundada, além de sólida para tomada de decisão estratégica e dar suporte à inovação de pesquisa no segmento, que inclusive é, para mim, a grande vantagem que eu aproveito aí dentro, principalmente do ambiente de mestrado que eu tenho ingressado nesse ano. Então,
para finalizar aqui a minha apresentação, caso a gente possa integrar com quem já conhecia ou que é familiar aí dentro das pesquisas e da experiência de vocês no setor eletroenergético, é, compartilhem um pouco e a gente pode iniciar aqui uma discussão sobre. Obrigada a todo mundo aí que deu atenção a esse momento. Muito bacana, Maria Clara. Parabéns. Parabéns por trazer esses dados tão ricos e tão importantes da nossa matriz. E se alguém não tiver perguntas, queria. Primeiro que faz tempo que eu não vejo alguém usando o Prezi. Achei bem legal. No Prezi. Fazia tempo que eu não. Eu usava bastante também. É, Você falou muito da qualificação dos dados, né? Mas e a integração desses dados? Como que funciona? Porque às vezes eu sinto que o ONS tem uma coisa, EPE tem outra. É, Você conseguiu achar dados iguais, assim, dados da mesma coisa, né? Como que você vê isso? E para você, que dados faltaram? Perfeito. Essa é uma dificuldade ainda presente, inclusive, que eu vejo aí no setor em conseguir integrar esses dados, porque é aquela coisa, não é só sobre registrar, a gente precisa dar uma limpada nesses dados, trazer significado, transformar ali num visual que faça sentido, né? Atualmente eu tenho muito mais familiaridade, principalmente com resoluções normativas com a ANEL, então essa parte assim, não tem como mudar, né? É uma questão muito mais de leitura, mas de tratamento de dados pode ser muito difícil, principalmente dados de geração, por exemplo, porque esse é o âmbito que eu tenho mais contato ali, e, e para mim a parte mais difícil é tratar esses dados. A integração não é algo que eu tenho explorado muito, na verdade, mas se torna mais importante principalmente as páginas que trazem significado para os dados, né? Porque quando a gente está tratando de o que que é geração, pode ser geração instantânea, pode ser o contrato de uso, né? Ah, eu tenho geração verificada que não é necessariamente a potência instalada daquela usina, que na verdade é o dado de geração contratado para o uso do sistema de transmissão. Então, se torna também muito importante que se tenha um certo olhar mais analítico sobre o que é que está sendo utilizado ali e qual o significado desses dados para o órgão que está trazendo aquilo, né? E o que eu posso trazer aqui é um desafio muito presente ainda de trazer essa integração, porque parte muito de qual o objetivo de quem está trazendo esses dados, né?